lá, então nós já falamos que os fungos, eles podem ser seres saprófagos, podem ser parasitos, e nós vamos ver que também eles podem formar associações, viverem associações com outros seres vivos, associações mutualísticas, ou seja, aquelas relações harmônicas em que as duas espécies saem no benefício. Então, são espécies diferentes, organismos diferentes que vivem em associação. Nós vamos falar, então, nessa aula sobre as micorrizas, que seriam, então, essas associações entre fungos e raízes de plantas vasculares, e também sobre líquens, que é uma associação entre fungos e algas unicelulares ou cianobactérias. Então, começando a falar sobre as micorrizas. Lembra que eu falei lá no comecinho, lá na primeira aula, que mico vem de fungo. Então, mico, lembra das micoses, que são doenças causadas por fungos? Aqui, micorrizas. Então, fungo com raízes. Então, vamos lembrar lá das hifas, né? Lembra que as hifas formam o micélio do fungo. Então, elas se entrelaçam em raízes de plantas, especialmente, então, das plantas vasculares. Lembra que a partir das pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas são plantas que têm vasos condutores, são vasculares. Então, imagine que a maioria das plantas tem esse tipo de associação aqui com fungos. Nós vamos ver que tem duas possibilidades de relação aqui, mas são ditas, então, no conjunto com micorrizas. Então, o que acontece nesse caso? As plantas, quando estão com essas micorrizas, essas hifas entrelaçadas em suas raízes, elas são beneficiadas porque isso vai facilitar a entrada de minerais, de nutrientes do solo com a água para a raiz da planta. E para o fungo que está em associação, ele vai, em contrapartida, receber produtos que vão ser processados, produzidos lá pela fotossíntese da planta. Então, eles têm aí uma troca, né, de favores, de benefícios. Por isso, então, uma relação harmônica entre fungo e raízes dessas plantas. Certo? Então, mais um detalhe aqui, para mostrar, então, essa associação entre fungos e raízes. Lembra lá atrás que eu dei um exemplo de um fungo parasito, que também tinha esse tipo de relação com raízes, por exemplo, de pinos, no caso lá daquele cogumelo de mel, que eram de árvores também. Só que, naquele caso lá, eles estavam explorando a planta, então eram parasitas. Aqui não, aqui eles têm relação harmônica, os dois saem beneficiados. Inclusive, já fizeram experimentos com plantas com micorrizas e sem micorrizas e perceberam que as plantas sem micorrizas, elas se desenvolvem bem menos. Então, é realmente digamos, uma troca de favores e que para a planta isso, né, acaba sendo uma coisa bem importante também. Nós temos, então, duas possibilidades de micorrizas. Elas podem ser chamadas de ectomicorrizas quando essas hifas envolvem externamente, elas não chegam a adentrar a célula vegetal, então ecto por fora, e endo quando as hifas conseguem penetrar as células da raiz da planta. Nós temos essas duas possibilidades, então aí são plantas diferentes, fungos diferentes, mas as duas possibilidades, então, de associações micorrízicas. Então, ecto e endomicorriza. Então, veja aqui, né, o fungo, e aqui as hifas dentro das células da raiz da planta. Então, alguns exemplos de ectomicorrizas. Então, aqui mostrando um detalhe, micrografia. Aqui pés de eucalipto e de pinos. Veja, essas plantas para nós aqui são as plantas exóticas. Inclusive, são plantas invasoras, né? Elas se dispersam muito fácil, mas elas são extremamente importantes na indústria, do papel, né? Que precisa de madeira para os processos. Então, a gente percebe que elas formam essas relações, né? As ectomicorrizas estão presentes nas raízes e elas conseguem se desenvolver melhor. É comum também encontrar em raízes de pinos, especialmente aqui tem um gênero boletus, que é um basidium miceto, mas também a amanita, um outro gênero de basidium miceto, aqueles cogumelos de chapéu, que é a amanita muscaria, que é encontrado, então, especialmente em bosques de pinos. Então, veja aqui as folhinhas do pinus, que são aquelas acículas. Então, muitas vezes embaixo no solo você praticamente não encontra nada, que só as folhinhas, né, secas aqui do pinheiro, dos pinos, mas pode encontrar, depois uma estação mais chuvosa, o corpo de frutificação da amanita. Lembre que a amanita muscaria é um cogumelo venenoso, então, se ele for ingerido, ele faz mal, né? Então, é um exemplo aqui para o pinus como algo benéfico,
Mas se um humano, um animal ingerir isso aqui, ele vai ser um cogumelo, então, venenoso. Então, ele é bonitinho, mas ele não é, digamos, não pode ser ingerido de forma alguma. É muito comum encontrar também pés em roseiras, né, então eles inclusive se utilizam dessa propriedade até de inocular as micorrizas para a produção melhor dessas plantas. Aqui é um pé de tomate, por exemplo, e aqui um exemplo de um fungo que ele também tem relação mutualística com algumas plantas. Nós temos aqui, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar do pé de noz pecan. Então, na raiz da nogueira, tem também alguns fungos parecidos com esse aqui. Nesse caso, é o Tuber melanósporo, é um ascomiceto, e ele é subterrâneo. Então, ele é bem interessante porque eles se exploram comercialmente, e eles são chamados no conjunto de trufas. Então, não a trufa de chocolate, trufa que é um cogumelo extremamente caro, tem algumas espécies que chegam a ter $2.000 o quilo, né, porque eles são raros, especialmente lá na Europa, né, em alguns bosques lá, eles conseguem explorar, então, e vender comercialmente, né, para culinária e essas trufas, tá? Então, elas também têm relação mutualística com algumas árvores, algumas espécies, e aqui no Brasil, como nós temos a nogueira, é uma espécie exótica, mas ela até é cultivada, então, em alguns lugares até tem algumas trufas aí que são, então, encontradas junto, associadas às raízes de nogueira. Então, são exemplos de ectomicorrizas, né? E agora nós temos também alguns exemplos aqui de endomicorrizas. Lembra que são aquelas, então, que as hifas do fungo adentram a célula das raízes, né, das plantas. Especialmente, como exemplo de endomicorrizas, nós temos as raízes aí de orquídeas. Então, elas precisam dessas micorrizas aí para produzir melhor. Tá? Então, são endomicorrizas, presentes especialmente em orquídeas, mas também temos aqui o exemplo do pé de milho, do pé de cebola, né, em que tem essa associação aqui. O fungo, então, ele adentra as suas hifas à raiz, então, dessas plantas. Tá? Então, uma relação mutualística, ambas as espécies do fungo e das plantas, nesse caso, se beneficiam. Olha aqui, então, especialmente como fungos que fazem essa relação endomicorriza são do grupo lá dos cigomicetos, principalmente desse grupo. E para nós terminarmos o nosso assunto sobre o reino fungi, nós vamos falar de um grupo que é bem interessante, é praticamente um grupo à parte. Então, nós vamos falar sobre os líquens. Os líquens não são mais fungos e nem o seu ser associado, que seria uma alga unicelular ou bactéria. No caso, uma cianobactéria. Porque os líquens, eles formam uma relação mutualística que ela é obrigatória. Então, é um ser que não existe, né, na verdade, separado. Nós vamos encontrar os líquens como seres únicos, né? Cada espécie, ele é uma relação entre uma espécie de fungo e uma espécie de cianobactéria ou alga unicelular. Então, é uma relação mutualística, mas ela é obrigatória, né? Uma simbiose. Então, é muito comum observar muitas vezes na casca das árvores, né? Esses líquens, mas eles não causam nenhum dano digamos, a planta, ao organismo onde eles estão, né, apoiados. Então, como falei, é um mutualismo obrigatório, então uma simbiose. Então, nós temos várias espécies aqui, vários formatos, alguns são bem laminares, bem incrustados aí na madeira, nesse caso aqui bem rente, né, ao tronco, ele é do tipo crostoso, nós temos aqueles que são um pouquinho mais projetados, né, para a superfície, que são os folhosos, e ainda aqueles que parecem uma arvorezinha, né, que são os fruticulosos, são os diferentes formatos aí de líquens. Alguns chegam a ser bastante grandes, não sei se vocês já foram ao zoológico e lembram, né, daquelas barbas de velho. Então, junto com a barba de velho, nós podemos encontrar a úsnea, que é um líquen, tá? Então, se eu não confundir com a barba de velho, que é uma planta, que é a bromélia, uma bromelácea. Mas entre ela, normalmente se encontra também esses líquens, né? A gente percebe que é diferente da planta porque ele é mais uma aparência mais de um material mais ressecado, tá? Então a úsnea, que é, né, encontrada junto com a barba de velho, ela é então um líquen bem desenvolvido, tá? Então o que acontece nessa relação? Então ao longo do tempo foi, né, incorporado aqui, então nos tecidos aqui tem a parte do fungo, das hifas do fungo no micélio, células, como eu já falei, de algas unicelulares ou de cianobactérias, e formaram um ser novo, único, que é o líquen. Então, o que acontece? As algas, lembrem que elas são autotróficas, ou cianobactérias, elas vão fazer fotossíntese.
e elas vão, com o processo de fotossíntese, liberar glicose, né, os produtos da fotossíntese, para o fungo, em parte, né, em parte ela se utiliza. Os fungos são heterotróficos e, na verdade, o que eles estão promovendo para as células? Um abrigo, proteção, né, e também o líquen, né, a parte das hifas do fungo, pode absorver água, sais minerais e passar para a alga. Então, eles fazem essa troca, né, de benefícios, e por isso nós somos considerados, então, seres aí mutualísticos. Só para lembrar um pouquinho, né, sobre também os processos aí de replicação, reprodução dos líquens. Então, eles podem formar essas projeções desse talinho, né, que esse projeto aqui que é chamado isídio, ou formar os chamados sorédios, que são pequenas projeções, ou formam como se fossem umas laminazinhas, onde se tem algas envolvidas por filamentos de fungo, que ficam na superfície do talo, e vão se desprendendo, daí são os sorédios. Então, é uma forma de dispersão também desses líquens, que eles podem ser carregados aí pelo vento, pela água. Tá? Então, algumas imagens aí de reprodução dos líquens. O que nós vamos saber, assim, bem importante sobre os líquens também? Eles são considerados em ecologia como organismos pioneiros. Nós vamos estudar em ecologia que sempre que tem um ambiente nu, um ambiente novo, tem que primeiro, né, aparecer seres, né, que vão começar a colonizar essas novas áreas. Então, imagina depois um derramamento de lava vulcânica, quando resfria, forma uma ilha nova, né, quando tem algum tipo de desastre, o solo fica nu, lá, ou mesmo um lago, quando começa, né, a secar e vai formando o solo. Então, sempre aparecem primeiro os seres chamados pioneiros, que vão modificar esse ambiente para a chegada de novos organismos e promovendo o que se chama de sucessão ecológica, vão mudando as comunidades ao longo do tempo. E os líquens são os que conseguem colonizar primeiro os diferentes ambientes. Eles conseguem sobreviver em locais onde tem um grande estresse ecológico. Então, por exemplo, você pode encontrar líquens em cima de rochas, né, onde não tem mais nada, pode ter um líquen. Né, algumas folhas, no solo, sobre troncos de árvores, mesmo lá nos picos alpinos, né, nos picos de montanhas, nós podemos encontrar líquens. Nas regiões frias, né, como nos polos, especialmente no Ártico, certo? Inclusive, alguns líquens servem, inclusive, de substrato para outros líquens. Né? Você encontra os líquens associados, né, um sobre o outro, como epífiticos. E essa capacidade que eles têm, né, de resistir a um estresse ecológico, é especialmente relacionada com alta capacidade de secação. Então, ele pode praticamente ficar, né, parecer como ele ainda está vivo, né? Cessa, num primeiro momento, a fotossíntese, né, mas ele continua, digamos, existindo. Então, ele sobrevive a uma taxa bastante baixa, digamos, aí de umidade, diferente do fungo em si, né? Então, ele consegue sobreviver a baixa umidade, altas temperaturas. Lógico que também os líquens, eles têm um crescimento muito lento, né? Especialmente, nesse caso, por baixa taxa de fotossíntese, já que a alga pode interromper esse processo nessas situações. Mas o importante, né, considerando eles como organismos pioneiros, é que eles conseguem produzir e liberar para a superfície, né, onde ele está apoiado, ácidos que conseguem, inclusive, degradar rochas. E nesse processo vão formando o solo, vão modificando aquele ambiente, como eu falei, preparando para a chegada de novos organismos. Nós vamos ver aí na próxima slide que esses ácidos, eles têm umas propriedades interessantes, com ação citotóxica e antibiótica, então eles têm sido explorados, inclusive, aí na indústria. Vou mostrar isso mais adiante. Então, só lembrar, como eu falei, que os líquens então, é um fungo associado com uma alga unicelular ou uma cianobactéria. E quando eles estão associados, né, no caso dos líquens que têm associação com cianobactérias, eles podem também fixar nitrogênio. Talvez vocês lembrem lá atrás das cianobactérias, né, quando foi falado delas, que elas ajudam a promover a fixação do nitrogênio gasoso para que ele seja incorporado aí pelas plantas, né, pelos seres vivos. Então, quando o líquen tem essa alga associada, né, nesse líquen, nessa espécie de líquen, ele consegue promover isso também. Então, veja quantas coisas interessantes nós temos aí sobre os líquens. Uma coisa importante também é que se percebeu já que os líquens são extremamente sensíveis à poluição. Então, onde tem um local muito poluído, eles conseguem existir, né, eles podem ir indicando aí qualidade do ar, né, e em alguns casos também de metais pesados em algumas áreas industriais. Então, é interessante o estudo dos líquens em vários aspectos. Então, como eu falei, como organismos pioneiros, então observe que se encontra líquens sobre rocha nua,
né? Só tem líquen ali, por exemplo, então ele está conseguindo, digamos, lançar seus ácidos e ir digerindo essa rocha até ela virar solo vulcânico. Então, aqui, por exemplo, uma rocha vulcânica, aqui nós temos um costão rochoso lá na beira da praia, né? Então, ela vai ser, como eu falei, pioneiro lá no início. Junto lá você encontra normalmente líquens e encontra musgos, né? Já na sequência. E aí vai mudando, aí começa a aparecer, por exemplo, nesse caso aqui, né? Depois os musgos começam a aparecer também outras plantinhas, né? Pequenas gramíneas, né? Árvores, ervas e arbustos, e com o tempo vão surgindo novas espécies até formar uma comunidade, né, lá bem desenvolvida, que a gente chama de comunidade de clínicas. Então, isso aqui é uma associação ecológica em ecologia, e é importante lembrar dos líquens como organismos pioneiros, conseguem chegar primeiro e resistir e conseguir mudar aquele ambiente preparando para a chegada de outros. Como eu falei, líquens têm sido usados como bioindicadores da qualidade do ar, principalmente, são muito sensíveis, e quando você encontra um local que tem bastante líquen, significa que aquele local ainda possivelmente não está muito poluído, né? Tem uma baixa poluição. E conforme você vai acompanhando essa mesma área, e se você perceber, por exemplo, que vai sumindo, né, as espécies, vai sobrando uma ou outra espécie que ainda é mais resistente, então você pode perceber que a qualidade do ar está mudando. Então, aqui o método de medição, né, de área, quanto que tem aqui de líquens e os tipos de líquens por área. Então, essa redinha aqui mostra isso, essa gradezinha, né? Aqui os diferentes tipos aí de líquens possíveis que têm sido usados nesse aspecto também. Algumas espécies de líquens, especialmente aquelas que são encontradas no Ártico, né, na região mais lá para cima, em altas latitudes, especialmente essa espécie Cladonia rangífera, ela é importante fonte alimentar para o caribu, para as renas, né? Então, não tem muitos alimentos diferentes lá naquela região, então essa espécie em especial de líquen serve de alimento para essas espécies de mamíferos. Tem algo interessante também, sendo bem estudado, sobre a Chantoria elegans, que eles estão fazendo experimentos, esse líquen aqui laranja, eles já fizeram experimentos simulando, né, como se estivesse colocando esse líquen no espaço sideral. Eles fizeram simulação com ambientes análogos de Marte, e eles percebem, então, né, que esses líquens conseguem sobreviver por muitos meses numa situação como essa. Então, eles têm feito estudos, né? Vou deixar também um link depois para vocês lerem um pouquinho mais, se tiverem curiosidade sobre essa questão desses líquens. E os líquens têm sido explorados economicamente também. Então, já como eu falei, eles possuem alguns princípios interessantes, antibióticos, antitumorais, então eles estão sendo estudados para a indústria farmacêutica. E em algumas situações também eles são usados para a fabricação de cosméticos, de corantes, então aqui, por exemplo, um óleo essencial, né, retirando, então, esse óleo de musgos, de líquens que são, eu escrevi errado, né, são de carvalho, por exemplo. Então, são líquens interessantes que são utilizados para a fabricação de cosméticos. E também de corantes, né? Então, em alguns casos, alguns países usam aí alguns líquens para corar lãs, principalmente. Líquens antárticos têm sido explorados, pensando nessas propriedades aqui, ó, como importantes armas contra superbactérias. Lembra que tem aquelas bactérias resistentes que muitas vezes não são combatidas com nenhum antibiótico desses tradicionais, então eles já perceberam que alguns líquens, especialmente esses antárticos, possuem suas substâncias que chamam de metabólitos secundários, que estão sendo, né, estudados, especialmente porque eles oferecem proteção contra a radiação ultravioleta, tem também atividade antioxidante, antimicrobiana, anticancerígena, então são bem interessantes aí, estão sendo bastante estudados. Tá? Então, aqui mostrando esses líquens antárticos aqui sendo estudados contra as superbactérias. Certo? Então, gente, seria isso sobre micorrizas e líquens. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, né, só nos procurar. Até a próxima.